Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus é um Deus abençoador e Deus tem bênçãos para cada um de nós. Vamos ver sobre este assunto logo após a vinheta. O nosso Deus é Deus abençoador, Ele tem bênçãos abundantes. Ele tem bênçãos sem medidas para o povo dele. Vamos ao nosso tema, bênçãos sem medidas. O nosso texto base está em Lucas, no capítulo 6, verso 38, que diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Olha para você ver, bênçãos é benefício, é graça, é um favor que nós não merecemos, é um favor especial de Deus para o ser humano, e Deus, ele é a fonte da bênção, assim como ele disse a Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 2 e verso 3, eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. O Deus abençoador, abençoando Abraão para Abraão ser uma bênção. E a gente vê que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o abençoador, ele é o dono da bênção e ele abençoou Abraão. Vamos ver Eliezer, o mordomo de Abraão, falando sobre isso. Gênesis capítulo 24, verso 35. O Senhor cumulou meu Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Olha como Deus abençoou a Abraão, porque Deus é o dono da bênção. Mas Deus abençoou também Isaac, o filho de Abraão. Vamos conferir? Gênesis capítulo 26, verso 12. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Olha que tremendo, o Deus que abençoa, o Deus que usa, o Deus que age. E Deus abençoou Abraão, Abraão foi uma bênção. Deus abençoou Isaac, Isaac foi uma bênção. O rei Salomão, ele mostra que a bênção, ela vem do Senhor, porque ela é do Senhor. Provérbios capítulo 10, verso 22 nos diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Olha que importante nós entendemos, a bênção do Senhor não produz sofrimento algum. Nós vemos o salmista mostrando que Deus é um Deus bondoso. Salmo 119, verso 68, tu és bom e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. Realmente nosso Deus é bondoso, nosso Deus é generoso, nosso Deus é misericordioso. E o apóstolo Paulo, ele cita o fato de Abraão ser o pai da fé. E olha o porquê que ele cita, Gálatas capítulo 3, verso 9, desse modo: os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Abraão creu em Deus. Pelo fato de Abraão ter crido em Deus, Deus o fez pai da fé, Deus o abençoou. E Paulo, ele fala que desse modo nós que somos da fé, nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, nós também somos abençoados juntamente com Abraão. E aí eu faço uma pergunta para você: quem é o homem que Deus abençoa? Vamos conferir? Moisés. Ele fala que Deus abençoa a
aqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que andam com Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso 16. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Olha que lindo a gente ver. Deus é aquele que honra aqueles que o honram. Deus é aquele que abençoa aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, aqueles que andam com ele. E Davi, ele nos fala que Deus abençoa aqueles que temem a Deus. Vamos conferir? Salmo 31, verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Davi, ele nos mostra que Deus, ele abençoa, Deus usa de grande bondade com aqueles que temem a Deus, com aqueles que confiam em Deus, aqueles que colocam em Deus a sua confiança, a sua esperança. Com estes, Deus tem um compromisso. E Salomão, o filho do rei Davi, ele mostra também que o Senhor abençoa aquela pessoa que, confiando em Deus, consagra ao Senhor, consagra ao nosso Deus os seus projetos. Provérbios capítulo 16, verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha que interessante. Moisés, ele nos mostra que aquele que oferta a Deus, mas aquele que oferta com sinceridade, não aquele que quer barganhar com Deus, mas aqueles que ofertam a Deus, atrai bênçãos para si. Vamos conferir em Deuteronômio capítulo 15, verso 10. Quando lhes deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a esse gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Mas aquele que não oferta a Deus com má vontade, ou até mesmo aquelas pessoas que dão oferta esperando receber de volta. Paulo, ele nos mostra que quem dá com alegria, quem contribui com alegria, o Senhor abençoa. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 6 e verso 10. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa, olha que Paulo nos ensina sobre a oferta. Coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então é muito importante em relação a ofertas, o que nós vamos ofertar ao Senhor, não querendo receber de volta, mas para agradecer, para glorificar e para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na nossa vida. Paulo, ele nos fala que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, começando com espirituais. Efésios 1 e 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É importante a gente entender, nós somos abençoados por Cristo Jesus, nós somos ricamente abençoados por Cristo Jesus. Nós temos a redenção, nós temos a adoção em sermos filhos de Deus, nós temos a salvação, nós temos tudo como o favor do nosso Senhor por nós. Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 6, Deus
nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, Ele nos preparou algo maravilhoso. Tem pessoas que se apegam somente às coisas daqui desta terra. E Paulo, ele nos mostra que as bênçãos espirituais, entronizado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é maravilhosa. Marcos 8, 36 e 37, o próprio Jesus fala assim: portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Nada. É justamente isso que Paulo está nos mostrando. As bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais, é bênção porque é o favor de Deus para nós, coisas que nós não merecemos. Bens materiais sem Cristo não é sinônimo de felicidade. Mas com Cristo é maravilhoso, até mesmo porque nós usamos também para glorificar a Cristo. Vamos ver o que Davi fala sobre isso no Salmo número 37, verso 16 e verso 17. Mais vale o pouco do justo que a opulência de muitos ímpios, pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. Opulência é uma grande quantidade de bens, é uma riqueza. E a gente vê então Davi falando: mais vale o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Mais vale estarmos na presença do dono da prata, na presença do dono do ouro, na presença do Deus que é riquíssimo em misericórdia, do que estar colocando o nosso coração somente nos bens desta terra. É muito importante servirmos ao Senhor, é muito importante sempre nos lembrarmos: com Cristo nós somos riquíssimos. E Provérbios capítulo 15, verso 16, Salomão nos mostra: é melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. A nossa felicidade está em termos a presença do Senhor, está em sabermos que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Isso o dinheiro não compra, isso bens materiais não nos proporciona. Ainda Provérbios 16 e 8, Salomão nos fala: é muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas com injustiça. Quantas pessoas se corrompem para terem as coisas daqui dessa terra. Agora, quando nós colocamos o nosso coração no Senhor, quando nós nos entregamos ao Senhor, o melhor de Deus vem para nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus morando conosco. E Jesus nos mostra no nosso texto base sobre a importância de amar o nosso próximo, sobre o cuidado que devemos ter em julgar o outro, porque julgar é algo complicado e Jesus, ele nos chama quanto a isso. Lucas no capítulo 6, verso 37 nos diz: não julgueis e não sereis julgado, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Aí você pode falar para mim assim: mas o que isso tem a ver com bênçãos? Com bênçãos sem medida, porque faz parte do nosso versículo. Eu não posso falar de bênção sem medida se eu sair do contexto que o Senhor Jesus está ensinando. E Paulo, ele nos mostra que nós não devemos desprezar a ninguém. Romanos capítulo 14, verso 3. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Olha que palavra interessante, porque é muito fácil nós nos colocarmos na posição de juiz das coisas de Deus, querer determinar quem vai para o céu, quem não vai para o céu, e isso não é algo que nós devemos fazer. Nós devemos falar do grande, do imensurável, do maravilhoso amor de Jesus e mostrar que o juiz de toda a terra é
é o nosso Deus. No nosso versículo base, Jesus vem justamente falando sobre bênçãos, bênçãos da generosidade, a necessidade também que nós vimos de nos atentarmos ao julgamento do outro. Vamos novamente, Lucas capítulo 6, verso 38, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O mesmo versículo continua. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa medida será usada para vos medir, porque o ser humano, ele gosta de condenar, o ser humano, ele gosta de se colocar numa posição que não é dele, numa posição para julgar as ações das pessoas, mas o nosso Jesus fala que a própria palavra de Deus vai julgar essas pessoas. E quando nós falamos sobre boa medida, olha que interessante, nos traz à memória um peso de medida usada nos mercados. O que era colocado? Como se fosse um vaso onde eram colocados grãos. Esse grão, na boa medida, era uma medida cheia, era como se aquele vaso fosse cheio, aquilo lá era uma boa medida. Quando o versículo fala calcada ou recalcada, dependendo da versão, fala que aquele vaso estava cheio, mas ainda era pressionado para caber mais, era prensado. Aí ainda fala assim, sacudida. Segundo os estudiosos, quando sacudia aquele vaso, ainda abria mais espaço, agitava aquele vaso para caber mais ainda. E transbordante, porque o nosso Deus é generoso, ele coloca até transbordar. Quando a gente olha Provérbios, capítulo 22, verso 9, diz: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Nós temos que estar atentos a isso, porque quando nós recebemos uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é lógico que nós ficamos felizes, nós ficamos satisfeitos, é mostrando que Deus é generoso, Deus ele nos abençoa, mas quando é bênçãos espirituais, não tem nem como se comparar às bênçãos daqui desta terra. Nós somos abençoados por Deus com todos os tipos de bênçãos, mas também nós devemos abençoar o próximo. Eu vou começar a concluir. Quem trabalha para Deus, quem ama o Senhor, quem obedece à palavra do Senhor, quem abençoa os outros, tem recompensa de Deus, tem bênçãos de Deus tanto para nós, começando que é algo que nós não merecemos, é a salvação da nossa alma. Você já imaginou o que Deus tem preparado para você? Você já imaginou que você é um soldado de Cristo, que você está a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Eu vou concluir com Hebreus capítulo 6, verso 9 e verso 10, que diz: quanto a vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor. Olha que tremendo! Sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação, porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Quando o autor de Hebreus fala que a nossa situação é melhor do que antes, realmente, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ter a promessa da vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos reconciliados com Deus. O Senhor, ele ouve a nossa oração. Nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Enfim, se nós pararmos para pensar, nós somos muito abençoados. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link bênção araônica, bênção sacerdotal e bênção apostólica. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.